Eu tenho aqui na mesa e à minha direita o Presidente da Câmara de Faro, o Dr. Rogério Bacalhau. Ainda depois à direita o Dr. Pedro Silva, que nos vai apresentar uma comunicação sobre o tema que vão ver, nomeadamente ligado aos planos de mobilidade. O professor Paulo, à minha esquerda, o Dr. Eduardo Feio, Presidente atual do IMT, e a seguir o professor Paulo Correia, que coincide, temos de ter sempre um engenheiro importante nestas mesas, como sabem, é simplesmente a pessoa responsável pela especialização em planeamento do território, que já hoje aqui foi abordada e que estamos neste momento, sendo o tema da mobilidade urbana, e de acordo com aquilo que ficou aqui hoje de manhã, como sabem, estamos se calhar aqui numa rótula intermédia entre a especialização de transportes e vias de comunicação e entre aquilo que é o ordenamento do território, portanto é também a altura muito importante para podermos conversar. E para darmos já início aos trabalhos, uma vez que vamos ter muito a conversar entre nós na mesa e os senhores aí sentados, eu passaria a palavra ao Dr. Pedro Silva para dar início à sua apresentação, que vai abordar os planos de mobilidade urbana sustentável. O Dr. Pedro foi presidente da Associação Portuguesa de Planeadores de Território e tem feito um trabalho muito grande em matéria de ordenamento do território, enquanto coordenador e gestor dos BDMs, de outros instrumentos de política urbana, instrumentos vinculativos inclusivamente, mas sempre aliado a equipas multidisciplinares. E é isso também hoje que estamos aqui a falar, é mais do que estarmos na Casa da Engenharia e a falar da importância da engenharia, também percebermos que nós, engenheiros, temos que trabalhar com equipas multidisciplinares para conseguirmos o nosso objetivo, que é a qualidade de vida das cidades, neste caso. Pedro, força aí. Gostava de tentar só aqui passar para o quadro principal. Se não... Aqui já está. Falta só ele passar para ali. É isso. Muito obrigado. Duas notinhas iniciais. Em primeiro lugar, desde logo agradecer à Ordem dos Engenheiros o facto de aqui poder estar, sobretudo, a falar daquilo que gostamos e é a nossa profissão e aquilo que gostamos muito de falar e participar e debater. Isso é sempre um fórum muito importante. Então, mais importante, quando estamos aqui numa casa como a Ordem dos Engenheiros, um dos elementos referenciais daquilo que é a componente técnica que no país muito tem feito sobre a matéria do ordenamento do território e do planeamento do território. Eu próprio, enfim, a Paula teve esta questão de me apresentar como não engenheiro, o que está bem, mas na verdade toda uma aprendizagem que foi feita e para a importância do engenheiro no ordenamento do território. Recordo toda a aprendizagem que fiz e aqui a homenagem ao Manuel Costa Lobo, que connosco participou e que foram gerações a aprender com ele, nomeadamente com o engenheiro Paulo Correia na Associação de Urbanistas, toda esta dimensão que nos deu a esta aprendizagem e o gosto de falar sobre esses assuntos. Esta é a grande homenagem na Casa da Ordem dos Engenheiros, sobretudo ao engenheiro Manuel Costa Lobo. Portanto, esse agradecimento, feito este agradecimento, peço-vos imensa desculpa pelo facto de haver do lado direito uma obrigatoriedade da editora, pelos vistos, relativamente ao livro, peço desculpa, mas também pedindo à moderadora da mesa que me chama a atenção, mal o prazo aqui, mal o tempo aqui surja. Na verdade, num certo sentido, a grande questão está em baixo, provavelmente ao fundo até não estarão a ver de que é que estamos à espera ou, redundantemente, porque é que esperamos. Aliás, a parte da manhã veio dar razão a estas questões. Foi muito debatido aqui durante todo este tempo a necessidade e o consenso. Eu direi que da parte da manhã houve uma dimensão consensual à volta da necessidade do planeamento. Num certo sentido, parece-nos estar a abrir aquilo que são, como nós vamos dizendo, a arrombar portas abertas, porque todos nós já, a prioristicamente, sabemos dessa importância, sabemos qual a dimensão que o planeamento tem naquilo que é a eficácia, a eficiência, a articulação, os resultados, os objetivos, a monitorização, que ela é dada sobretudo pelo processo de planeamento. Não estou aqui também a fechar o planeamento no processo da elaboração do plano. O plano é uma das componentes essenciais de um processo de planeamento, mas é uma componente incontornável desse mesmo processo. A dada altura podemos falar, e o PNPOT tem vindo a referenciar,
e também aqui este apontamento pelo facto de, durante muito tempo, eu não ter vindo aqui à Ordem dos Engenheiros e num prazo tão curto de tempo aqui estar em 3 sessões da maior importância. A última das quais foi o PNPOT, por exemplo, e agora é esta, e portanto dizer que realmente estamos numa âncora de debate sobre o território, sobre as cidades, que no fundo são as pessoas, porque o território é sobretudo uma grande construção social e portanto também aqui deixar este registro da centralidade que a Ordem dos Engenheiros tem hoje, neste momento, neste debate. Dizia eu, então, que essa componente da parte da manhã, essa consensualidade, nos foi uma das referências. Almada Negreiros, como sabem, tinha uma relação de ódio e amor com Portugal e com os portugueses. E ele dizia muitas vezes, portugueses, e escreveu, portugueses, alegrai-vos. Sobre o assunto está tudo dito, já só falta tudo fazerem. Num certo sentido, estas consensualidades que nos trazem, de alguma maneira, faz-nos sentir também uma redundância relativamente aos temas que há muitos anos vamos dizendo. Mas a verdade que a pergunta se faz é, mas então, quando é que aplicamos? Quando é que começamos a fazer? Quando é que começamos a realizar? E é isto um pouco que aqui me traz, que é que estamos à espera, porque esperamos e não sabia realmente o que é que se passava da parte da manhã, que foi, sobretudo, esta componente. É claro que, dizia eu, e foi a propósito que desta questão da revisão do PNPOT, e o PNPOT tem uma das referências, já tinha o anterior, a revisão também, que é a cultura do planeamento. Eu dizia, bom, a cultura do planeamento, aliás, até por comparação, nós não estamos muito habituados sequer a ler os manuais quando temos uma máquina que nos chega, quanto mais ler os manuais da cidade. Não é? O qual nos apropriamos, do qual nós julgamos pertencer e pertencemos com certeza e que agimos e interagimos no contexto urbano de uma cidade e dela fazemos parte. Para que ler os manuais, se nem lemos sequer daquilo que não nos é confortável no dia-a-dia, muito menos desta matéria da cidade. É esta cultura do planeamento que importa ter em conta. Também não vamos aqui certamente arrombar portas abertas relativamente à falta de cultura do planeamento. Irei falar um pouco a seguir. A verdade é que ele não é uma questão de tensões entre as instituições que supostamente o devem praticar e aquilo que é as pessoas que o recebem. Ou seja, há uma rejeição social do planeamento. Não há uma rejeição social do planeamento. Há uma pouca cultura do planeamento, mas não é produto da rejeição social. É de quê? Qual é as suas componentes? Porque é que a cultura não surgiu ao fim de 40 anos de democracia em Portugal, sendo certo que o planeamento é uma das dimensões claras da democracia, porque é justamente o nós sabermos aquilo, as regras serem claras para todos, os regulamentos serem claros, o de sabermos o que é que vai acontecer no território nos próximos anos e, sobretudo, podermos participar no princípio, participar no fim e participar no durante da elaboração. O que é que falta? Quais são as perguntas que devemos fazer? Eu acho que é uma das questões que foi levantada agora recentemente e tem vindo a ser, João Ferrão, já enquanto Secretário de Estado o referia, um dos grandes e o maior problema da questão da cultura do planeamento é das próprias instituições que o devem fazer. Elas próprias não têm essa cultura, entram em contradições com muita facilidade. Por isso, nós vemos nos planos diretores municipais as 40 entidades que acompanham um plano diretor municipal com lógicas setoriais muito próprias, muito específicas, e dali não arredam a articulação ou até a consensualização de medidas setoriais que cada uma leva para um debate na Comissão de Acompanhamento, ela é perfeitamente espartilhada. Direi então que a cultura não está dentro das próprias instituições. Se não está dentro das próprias instituições, como é que ela passa para o exterior? Jamais o poderá passar. Ninguém vai acreditar num processo de planeamento que tem numa revisão, não numa elaboração, mas num processo de revisão que demora o dobro do tempo do que demorou o processo de elaboração. Isto é, nós não tínhamos, no primeiro processo, por exemplo, dos planos diretores, e já vamos falar deste também, não tínhamos sistemas de informação geográfica, não tínhamos conhecimento instalado, não tínhamos competências instaladas, não tínhamos meios técnicos, não havia referência, e os planos diretores se fizeram em 4, 5 anos. Hoje estamos com 10 anos, com 15 anos a fazer um plano diretor municipal. O que é que se passa? O país regrediu. O que é que se passou, de facto, neste aspecto? Num certo sentido, se assim o quisermos dizer, e podemos fazer esse levantamento, que tarda em ser feito, falta este livro branco, ou outra cor que lhe queiramos dar, para detectar em bom rigor porque é que a matéria da descredibilização, que levou à descredibilização do processo de planeamento, de facto tem um conjunto e um histórico que importa atender e perceber muito bem. O que é que acontece depois aos planos de mobilidade urbana sustentável? É claro, entra no léxico dos planos. Não pertence ao regime jurídico de instrumentos de gestão territorial, é certo. Não tem aquela carga burocrática, pesada, etc. Mas só falar de planos, e depois o Sr. Presidente da Câmara de Faro me corrigirá, mas só de falar de planos já está um martírio político aqui.
Porque eles demoram muito, e entre as expectativas e os resultados é um tempo muito dilatado, e depois umas lógicas setoriais que retiram aquilo que é a nossa capacidade de intervenção. Dizia muito bem o Carlos de manhã, eu penso que era o Carlos de manhã, alguém dizia, de facto, é o poder das câmaras municipais intervir, não é? Tem essa capacidade de intervir. Mas intervir onde? Em parte do território. Porque a outra parte são condicionantes de utilidade pública, são um conjunto de medidas e de ações que, de facto, a Câmara Municipal não tem a capacidade de per si decidir. Não é que haja mal nenhum nessa articulação. Se calhar é bom haver várias entidades a gerir um determinado território se houver os consensos. Mas quando elas são setoriais, dificilmente as coisas acontecem. Então nós falamos agora, ou dirigimos a alguém, bom, mas estamos aqui com problemas importantes sobre a matéria das alterações climáticas, sobre a questão da saúde pública, que é um caso que aqui nos traz, sobre os problemas que temos nas cidades e nos territórios relativamente, e já vamos falar aqui de alguns que se passaram este ano, para dizermos que não estamos longe de uma realidade, da realidade que dizemos, bom, mas a prazo, o Acordo de Paris, até 2030, etc., mas os efeitos já estão hoje, não é? Nós temos que fazer um conjunto de prerrogativas, mas está a acontecer, as coisas já estão a acontecer hoje. E, portanto, há aqui uma componente muito importante que era preciso, de alguma forma, ter em conta. Vou deixar esta imagem justamente porque nós acreditamos. Ou seja, de alguma forma o Sr. Secretário de Estado, provavelmente, quando encerrar esta sessão, irá falar de algo muito parecido com isto. Nós já tivemos estes problemas sobre as cidades e a poluição, nós já a tivemos, não é? Fomos tendo ao longo da história toda. Perdoem-me a expressão, mas é uma expressão de cultura do teatro, não é? Eu perguntaria se sabem porque é que, quando se diz a um ator para a peça correr bem, não é? Na estreia correr bem, se diz, peço desculpa pela expressão, mas é cultura nesse aspecto. Boa merda, diz assim. Justamente o que é que significava? Significava que havia muitos destes carros puxados a cavalos que estavam à porta do teatro e, portanto, com tudo aquilo que eram os dejetos que provocava, fazia com que, se assim fosse, se esta expressão ganhasse efeito, efetivamente, é por sinal que estaria muita gente. À medida que as cidades foram evoluindo, esta é uma imagem de Londres, era justamente isto que acontecia. Ou seja, o transporte foi aumentando, os dejetos foram aumentando também, reuniu-se o Conselho da cidade de Londres e dizia que num prazo de 3 anos era intransitável. Londres estava absolutamente intransitável, justamente por este problema. Bem, obviamente, há um conjunto de soluções e, portanto, nós já tínhamos as cidades bloqueadas há 2 séculos atrás. Estes problemas são cíclicos. Bom, vem o carro, se a for resolve-nos este problema e, passado este tempo todo, cria-nos outros problemas relativamente a esta pressão que se exerce sobre a cidade. Estamos perante um problema que, eventualmente, na sua componente exata é novo, mas que já vem de muito trás, já para não falar das questões do Rio, quando chegávamos ao Rio, quando as margens já estavam bloqueadas pela sua ocupação, etc. E, portanto, há aqui um histórico e, portanto, faz parte deste recorte da solução das cidades no seu processo de mobilidade, logístico, de cargas e descargas, de distribuição, etc. É claro que cá temos a realidade de hoje, ela não está muito diferente, o problema é obviamente outro, as consequências são obviamente outras, mas o stress e a tensão sobre a cidade, cá está ela a passar-se mesmo neste contexto da mobilidade. É claro que atingimos aqui este ponto, não vou repetir aquilo que todos nós já sabemos, convém identificar também muito bem quais são justamente de que poluentes nós estamos a falar e quais são os seus contributos às várias escalas que produz, porque na verdade o que tem várias escalas também, o dióxido de carbono é aquele que nós mais falamos do CO2 relativamente às alterações climáticas, mas quando nós andamos na rua, aí todos os dias, nas filas ao lado, a ter o fumo dos automóveis, etc., já estamos a falar na parte mais baixa, são as partículas e aquilo que ela nos influencia do ponto de vista da saúde. E já vamos ver que ela é relativamente grave. Na melhor das hipóteses, o tráfego é responsável por 1/3 destas emissões do CO2 para a atmosfera e, portanto, convinha, efetivamente, nós começarmos a pensar que, para além de tudo aquilo que falamos sobre a matéria do planeamento, as questões do planeamento da mobilidade é, de facto, fundamental. Também não irei repetir certamente, mas depois irei referir os efeitos em Portugal que estas questões do aquecimento global já estão, obviamente, a provocar, e enquanto vamos vendo imagens à distância, com geografias e latitudes e longitudes distantes, nós vamos aguentando, de alguma maneira, enfim, já muito sugestionados por aquilo que se passa, mas a verdade é que iremos ter, certamente, um percurso a fazer muito importante. Porque é que, se chegarmos a acordo e se nós todos, num certo sentido,
Depois poderíamos falar dos conteúdos, mas estamos perante um consenso à volta da necessidade de planearmos, de pensarmos, de estruturarmos todas estas matérias de abordagem dos problemas que aqui nos trazem hoje. O que é que aqui me interessava nos próximos slides debater convosco? Primeiro, ultrapassar os mitos instalados, os clichês e as banalidades de base que nos têm fechado, enclausurado num conjunto de palavras, e as palavras muitas vezes têm esta dimensão de clausura se elas não forem bem identificadas. As palavras são muitas vezes opacas nos discursos públicos que nos levam a fechar também aquilo que nós poderíamos crescer desse ponto de vista. Iremos falar aqui em alguns. Depois, vencer os paradoxos, contradições e enganos, porque nós temos aqui um conjunto temos vários paradoxos, contradições e enganos. Vou falar só de alguns, com certeza. E, por último, talvez a página necrológica, que é uma página necrológica, uma página necrológica que é como evitar suicídios, assassínios e demais mortes que são inúteis, não é? São inúteis. Nós sabemos os efeitos que as coisas causam, sabemos os efeitos que estamos a ter, sabemos os números, temos números sobre os efeitos que causam em matéria de doença, de acidentes, de mortes que anualmente causam, e nós ainda estamos um pouco muito impávidos com isto. E, portanto, estarmos quietos perante uma situação cujos números já são hoje perfeitamente alarmantes, fazem de nós corresponsáveis. Fazem uma Procuradoria Mundial, certamente perguntaria a todos os responsáveis o que é que fizeram-se para evitar estes aspectos. As cidades vão ter que mudar o seu comportamento e as suas atitudes e, portanto, de alguma maneira, criar um contexto do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, que é muito mais do que um plano inibidor de tráfego. E essa é talvez uma das inibições que os planos têm. É tido como, bom, se temos que colocar a mobilidade urbana suave, então ela é sobretudo um inibidor do tráfego individual, etc. Ele terá de ser certamente muito mais, para que a população o perceba, sem o qual também o plano não pode ser implementado. Será certamente um instrumento social, cultural e técnico na qualidade de vida dos habitantes. E ele já é hoje um instrumento social, cultural e técnico, e uma pergunta que irá certamente surgir é porque é que Portugal é o único país que não tem, neste momento, no sul da Europa, o plano de mobilidade urbana sustentável obrigatório. Claro que podemos ser aqui um pouco avanços a tudo aquilo que é obrigatório fazer, mas não nos podemos esquecer também que a matéria do ordenamento do território, justamente também um engenheiro, no caso presente o engenheiro Valente de Oliveira, criou, justamente no contexto dos planos diretores municipais, faz uma afirmação simples. Os planos diretores já estavam criados. Os planos diretores já eram obrigatórios antes, desde do Nuno Portas, como secretário de Estado da Habitação, logo após um pouco o 25 de Abril. Mas o Valente Oliveira faz uma referência que é, para candidatarem ao quadro comunitário, tem que ter os planos diretores aprovados. E assim foi, os planos foram efetivamente aprovados. E às vezes, num certo sentido, é necessário que, de alguma forma, sem nenhuma dimensão de elitismo para quem manda, de alguma forma fazer esta questão de colocar a observação da obrigatoriedade de alguns trabalhos que todos nós dizemos que têm de ser feitos, mas depois acabam por não ser. Bom, mas todos nós o aceitamos e ele é socialmente válido, esta imposição de alguma forma. Terminar com mitos bloqueadores da ação também tão rápido quanto possível. Um dos aspectos que nós dizemos, por exemplo, à implementação da bicicleta é nós não temos cultura. Amsterdão tem cultura, Copenhaga mas esses já têm cultura. Têm, mas não tinham. Não tinham. Se virem as grandes imagens de Amsterdão há 30 anos atrás, veem mais carros do que havia em Lisboa. Mas muito mais carros do que havia em Lisboa. Há aqui um tema que foi fundamental. E aqui também a massa crítica de que hoje nós falamos e que se falou hoje de manhã também numa dimensão do país a várias escalas e a várias formas de intervenção, de abordagem, tem a ver um pouco com a massa crítica pela geografia nacional. E, efetivamente, quando nós vemos as maiores experiências de facto que se passam em Lisboa, tem muito a ver com a massa crítica que aqui está instalada, por um lado. Mas, por outro lado, também, se há algumas experiências que o país vai fazendo, também não é conhecido por ninguém. Hoje de manhã tínhamos a referência, Lisboa fez realmente um trabalho fantástico do ponto de vista das acessibilidades para todos, justamente nos passeios sobre a calçada portuguesa, que, de alguma maneira, sendo património mundial, como a engenheira Paula Tales dizia, não deixou, de facto, de ter o corredor que já estava. Pois há 10 anos, percebi, há 10 anos já Portimão o tinha feito, mas não se conhecia. Há também esta dimensão que, do ponto de vista da circulação da informação, é fundamental neste equilíbrio que o território tem ou que o território vai perdendo ao longo do tempo. Stop the Kindermood não é nada mais nada menos que uma tradução, vou dizer a tradução livre, que é não matem as crianças. Isto foi em Amsterdão.
Amsterdão, há um momento em que o que acontece é que houve uma semana terrível de atropelamento de 3 ou 4 crianças que iriam para a escola. Há um movimento enorme na cidade a dizer parem o assassínio das crianças. E é aqui que surge e nasce uma cultura que hoje está perfeitamente instalada justamente pela massa crítica que houve naquele momento exato, que transformou toda aquela visão de uma cidade e até de um país relativamente à questão da cultura da bicicleta. Portanto, nós hoje dizemos, bom, mas isso há já quem tenha essa cultura instalada, nós ainda não temos o percurso a fazer. Bom, nós não temos ainda, se calhar, a massa crítica suficiente, espero que também, não os casos negativos, mas a massa crítica suficiente para fazer com que o poder político intervenha justamente na cidade sobre a matéria da questão do ciclável. Vamos ver que vai intervir agora, neste ponto, ultimamente, sobretudo muito estimulado por aquilo que é o Portugal 2020 e as mobilidades suave, mas vamos ver que vai intervir sob a forma de layer, e não sob a forma de hipertexto, ou seja, adiciona ao que existe os modos suaves, mas é preciso aliviar um conjunto das outras ações que já estão instaladas, sem o qual este nunca vai funcionar, ou se funcionar vai ter problema, terá, e já tem hoje, vários tipos de problemas também aqui vou mencionar. Primeira questão, terminar com o mito da questão de não termos a cultura instalada. Ela instala-se com a maior das facilidades. Vamos trabalhar para ela, vamos encontrar a estratégia e o plano de mobilidade urbana sustentável a ser criado é justamente um plano que não é um plano de produto, não pode chegar ao fim que é uma caixa formada com um conjunto de ações. É sobretudo terá de ser sobretudo uma grande capacidade de dialogar com aquilo que é os seus territórios, os seus municípios, no sentido de haver sobretudo sensibilização, trabalho feito, segurança, etc., que nos pode traduzir para que ganhemos a cultura o mais rapidamente possível. Pontevedra não tinha cultura de andar a pé. Hoje tem o prémio da Unesco, da Unesco das cidades que caminham. Justamente o que aqui aconteceu, e aqui teve uma dimensão política muito forte. Há um determinado partido local que ganha as eleições em Pontevedra e decide, bom, mas a cidade é para os peões. Estava essa decisão há 15 anos atrás. E naqueles 4 anos, naquele final de 4 anos, o Presidente, por acaso é médico e com isso também ganhou alguma força, dizia mesmo, toda a gente, eu já perdi as eleições. Eu dizia, já perdi as eleições. E depois conta, enfim, romanticamente ou não sei, mas se calhar com grande alívio dele, quando a dada altura, já muito perto das eleições, ele a dada altura tem uma reunião, uma sessão de Câmara, tem os vereadores à volta, houve um som na rua e diz aos vereadores, venham à janela que acho que já ganhamos. E o que ele tinha ouvido era uma bola a saltar em frente à Câmara. Era ele pequenino, e ele tinha 56 anos, quando nos 56 ou 57 na altura, e portanto há muitos anos que uma bola não saltava no centro da cidade. No centro, exatamente em frente à Câmara, onde eles estavam a ter a sessão de Câmara. E lá vieram, enfim, estranharam esta expressão dele. A verdade é que eles ganharam as eleições até hoje. E só se anda a pé na cidade de Pontevedra. Um conjunto de ações que tiveram. O plano, sobretudo, foi um plano fundamental, foi um plano até muito experimental relativamente a Portugal, que há depois algumas experiências que aqui se desenvolveram. Depois um outro que vocês conhecem muito bem, o transporte público. Ninguém quer utilizar o transporte público. Curitiba. Não é? A dada altura, o presidente de Curitiba, Jaime Lerner, trocava sacos de lixo por bilhetes de transporte público, criando estas estruturas que aqui estão ao longo da cidade e criando aquilo que hoje todos nós falamos há 30 anos atrás. Criou, que é o BRT, o Bus Rapid Transit, que dizia ele, eu não tenho dinheiro para o metro, não vou poder colocar o metro debaixo da terra, mas posso criar as minhas ruas, posso criar o corredor Bus exclusivamente para o corredor Bus. E fez assim em toda a cidade. E depois teve estas medidas que na altura eram extremamente precursoras de fazer um conjunto de relações entre a reciclagem, as questões ambientais, etc., e aquilo que eram os bilhetes da participação do autocarro. E o autocarro hoje, ainda hoje, 30 anos depois, e já vamos ver à frente a pergunta que lhe fazem, como é que há 30 anos, como é que 30 anos passados ainda lhe fazem a pergunta como é que o conseguiu, não é? Quando ainda, verdadeiramente, atualmente, ainda estamos a fazer a questão. Bom, tirando aqui alguns mitos que já falei, bem, agora 4 ou 5 paradoxos muito rápidos também. O primeiro é, obviamente, neste contexto que hoje todos nós falamos, incentivar a caminhar ou utilizar a bicicleta na cidade, nas suas relações diárias. Mas sem alterar as condições de tráfego, condenamos os cidadãos à observação de altos teores de partículas poluentes. Pois bem, se nós andarmos de facto na bicicleta com as filas de trânsito que se mantêm a uma velocidade de 10 ou 10 km, 15 km hora, como hoje de manhã aqui falamos, o que é que estamos a falar? Estamos a falar, obviamente, quem anda da bicicleta é que absorve as partículas, não é? Para quem está a fazer esforço, nós nos carros temos filtros
e conseguimos esse grau de subsistência. Aqueles que nós estamos a motivar agora andando de bicicleta, agora andem a pé, sem fazermos nenhum tipo de alteração na cidade existente, o que é que estamos a fazer? Estamos a condená-los a isto. Vamos ver quais são os efeitos que as partículas causam nos humanos, particularmente quando nós estamos a fazer esforço, não é? Quando nós precisamos mais dessa componente. Segundo ponto, segundo paradoxo, entre muitos, mas só 4 ou 5, estimular a redução de distâncias, não é? A relação casa-trabalho é fundamental. Acabou a cidade funcionalista, nós tínhamos a cidade onde habitávamos, a cidade onde trabalhávamos, a cidade onde tínhamos as escolas, a cidade onde tínhamos o desporto, e hoje, isto dos anos 40, 50, e já vindo das ideias de Corbusier, muito antes, e algumas cidades assim foram construídas de raiz, a verdade é que hoje nós temos um uso misto, não é? Ou seja, percebemos que estas distâncias são incomportáveis, não é? E a dada altura, o que é que nós temos é, claramente, e hoje de manhã falou-se aqui também, na matéria do planeamento enquanto uso do solo, nesta relação da possibilidade das funções e da mistura de funções, enquanto elas forem, obviamente, compatíveis. Reduzindo isto, reduzimos as nossas relações e as nossas distâncias. Bom, mas, no entanto, continuamos a ser funcionalistas em muitas outras coisas. Eu, por acaso, pus este exemplo dos shopping centers, é um deles, nas ultraperiferias da cidade, ou seja, faz-nos cada vez mais ir a distâncias mais longas para fazer aquilo que são algumas das nossas compras, e a verdade é que deita por baixo um pouco aquilo que é a nossa necessidade de reduzir distâncias. Concordamos todas com elas, mas aprovamos outras coisas. Este paradoxo também tem que ser ultrapassado. Já para não falar em muita matéria da Comissão de Coordenação, do PNPOT, etc., que diz que não pode haver expansões urbanas, não pode haver fragmentação. Hoje falamos na fragmentação do urbano, e os shopping centers na ultraperiferia é o quê? É isto, sobretudo, a fragmentação do urbano, não é? Para além de dizer aquilo que provoca no centro das cidades. E é a fragmentação do urbano, sem dúvida, que está aqui em causa também. Um forte investimento no transporte coletivo, verdade, mas ao mesmo tempo também se investe nas melhorias das condições de circulação de tráfego. Ou seja, muito bem, vamos apostar no transporte coletivo, mas ao mesmo tempo não vamos deixar do orçamento, que é o orçamento de todos, de se contradizer, ou seja, de tornar o nosso orçamento ser concorrencial entre a rubrica 5 e a rubrica 7. Por hipótese. Ou seja, a rubrica 5 que diz vamos apostar no transporte público, a rubrica 7 que diz vamos dar melhorias, vamos criar melhorias de facto para o transporte automóvel, vamos criar mais estacionamentos, vamos asfaltar, vamos criar mais cómodos. Portanto, estas contradições do orçamento interno, dos nossos orçamentos internos, é um dos grandes paradoxos que nós precisamos também de ter aqui alguma das atenções, porque não dá para apostar em tudo ao mesmo tempo, porque alguma coisa se vai perdendo, para não dizer que se perde em bom rigor tudo. O quarto objetivo é promover o uso diário da bicicleta. Todos de acordo, ou pelo menos o Portugal 2020 assim de acordo. Os fundos da União Europeia não financiam material circulante. Financiam sistemas tecnológicos, caríssimos de resto. Estamos aqui hoje, e tenho aqui por baixo a imagem da Buga, porque eu creio, e sobretudo o nosso Presidente do Instituto de Mobilidade e Transportes, foi um dos grandes precursores em Portugal da questão da bicicleta pública e da bicicleta democrática. A Buga, como sabem, era em Aveiro, era uma bicicleta há 20 anos, exato, em bom rigor há 20 anos, e que não tinha chips, nós não andávamos com chips, não andávamos com cartões, não andávamos com nenhuma destas matérias, e era uma moedinha, como fazíamos no centro comercial, punhamos a moeda, tirávamos a bicicleta, e noutra paragem punhamos a bicicleta e tirávamos a moedinha. E este era o fundamento de uma... O sistema tecnológico era este, era o sistema do carrinho. Não eram estes milhões de euros que estamos aqui a falar, que não só não agilizam a utilização da bicicleta, como causam perturbações. E quantas cidades nós vamos visitando e querendo andar de bicicleta, muitas vezes temos essa questão que se nos coloca. Se por um lado a matéria do telemóvel e de termos as aplicações necessárias para isso nos tem vindo a facilitar, é verdade, por outro lado, há muitas que ainda é necessário pagar, não faz esse sentido de termos que pagar para utilizar uma bicicleta pública, e ela é sobretudo uma forte componente daquilo que é a sua própria utilização, e para mim até mais do que as pistas cicláveis, mas a matéria da segurança é aqui também um elemento importante. Mas porquê é que financiamos só o sistema tecnológico de apoio? É algo que nos pode vir a fazer pensar quando era realmente a bicicleta fundamental. Já agora também dizer, eventualmente para abrir um pouco também a questão do debate, nós eventualmente com a bicicleta elétrica, que é fundamental, claro que vai fundamentar os modos suaves, mas já não os modos ativos. Não é? Já não é menos, ou seja, menos, não é? E, portanto, nesse aspecto é fundamental. Último paradoxo, privilegiar caminhar na cidade, mas todo o desenho nos faz com que nós andemos em produto do carro uma distância muito maior. Esta é a Crónica da Morte Anunciada, é uma página necrológica que eu peço desculpa aqui estar a falar. Não é algo que vamos inventando por aqui, são referências que nós temos, e são muitas as mortes que aqui estão.
mortes por ondas de calor, 50 vezes até 2100. Portugal tem 91 mortes por ano devido a ondas de calor, este ano, não é? Este ano já, registados entre 81 e 2010. Passará a 4.555 mortes entre 17, ou seja, começou o prazo a contar, como dizia o nosso vereador de Lisboa, o prazo já começou a contar até 2100. Contrair doenças, perder habitações, ficar ferido por fenómenos climáticos, terá um aumento de 25 milhões de pessoas anualmente afetadas entre 81 e 2010 para 350 milhões por ano entre 2071 e 2100. Lancet Planet Health é uma revista à prova de toda a bala relativamente a estas matérias dos dados que apresenta. E poderia ir falar por aqui, ou também fontes oficiais do governo britânico, e chegaria às doenças respiratórias, cardiovasculares, cancro, etc. A pergunta é, porque é que esperamos? Fazemos parte desta solução ou fazemos parte do aprofundamento da página necrológica que aqui temos? O PAMUS, e é claro que então qual é a questão do plano? É necessário pensarmos isto, mas pensarmos isto, como disse no início, de forma ágil, eficaz, etc. Temos o planeamento que falamos hoje de manhã, mas que o planeamento não seja inibidor da ação. Há ações que podem ser consensualizadas, o plano como processo, não é? Há ações que podem ser consensualizadas enquanto fazemos um plano e, portanto, podem ser colocadas, podem ser articuladas, podem ser agilizadas sem que o plano chegue ao fim. Esta questão, este erro que nós vamos muito fazendo, bom, mas então o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer o plano, esperem um bocadinho. Então o que é que fizeram? Fizemos o plano, agora vejam o que é pode fazer. Já não é assim que se faz, isto não é um processo, isto é um produto, já foi. Não é o tempo hoje de o fazermos desta maneira. Parece-me importante e parece-me ser urgente, ser urgente e ser ágil. Não tenho dúvidas nenhuma que, até pela história do Plano Diretor Municipal e por outros planos, que a matéria da obrigatoriedade parece ser relevante. A legislação é que tem que estar muito longe daquela do regime jurídico de instrumentos de gestão do território. Não pode ser complexa, burocrática, tensa, contraditória, como ela é. Tem de ser muito mais flexível e muito mais rápida. A correspondência de léxicos é fundamental. Nós estamos em sessões destas e provavelmente nós vamos chegar ao fim com pessoas, todos nós, colegas, a dizer a mesma coisa com palavras diferentes e a dizer coisas diferentes com as mesmas palavras. Não há ainda um léxico nacional à volta destas matérias. Quando falamos de mobilidade suave, mobilidade urbana, ainda nos falta esse léxico. E, portanto, esta matéria também de haver correspondências de léxicos é muito importante para estarmos todos a falar do mesmo. A aprovação estritamente municipal, a monitorização de qualidade de vida. E, portanto, estamos a falar de sumpos obrigatórios. E perdoem-me só perder aqui 2 minutos. Os planos de Itália, desde 92, França desde 96, a Inglaterra desde 2000, a Espanha é obrigatória nas regiões autónomas de Madrid e da Catalunha desde 2003, na Bélgica desde 2013, na Roménia desde 2013, na Lituânia desde 2015, na Grécia, no Chipre e muitos outros, e nós, orgulhosamente sós, há uma espécie de Portugal por cumprir, estamos em bitola estreita, no planeamento, não é? Não saímos ainda da nossa bitola. Portanto, orgulhosamente só cá estamos, não temos, ficamos assim. De que é que estamos à espera? Não sei. Há uma cultura que ainda vem, quer dizer, se calhar a geração e meia do 25 de Abril até hoje ainda não chegou para abordar estas matérias, digo eu. E para terminar, já percebi a nota, os equívocos, ou seja, Mia Couto certamente inventa muitas palavras, mas são os equívocos que tornam, que são os equívocos que são, difícil dizer isto, que criam os equívocos que esquivam, não é? Esquivam as perguntas e esquivam as respostas. São equívocos que levam a isto, não é? Portanto, não são equívocos por acaso, são equívocos que nos levam depois a outras soluções. O caso do PAMUS, já falámos hoje. O PAMUS, o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, é um programa, não é um plano. No entanto, realmente, na última reunião das Cidades de Excelência no Porto, quando a da altura nós fazíamos às pessoas as perguntas, então, e qual é o vosso plano? Em que geração estão? Como se fez em Dubrovnik o ano passado. Em que geração estão? E as pessoas diziam que estavam na segunda geração. Porque diziam, porque nós fizemos o PAMUS na comunidade intermunicipal e era um programa. Depois, quando começamos a descodificar, cá está. Bom, a conclusão, fizemos novamente a eleição e em que fase é a questão? A grande parte respondeu que nem estava na primeira, não tinha um plano de tráfego, quanto mais estarmos a falar das mobilidades sustentáveis. E este foi, de facto, um equívoco que aqui nos trouxe um pouco. A questão, não me levem a mal, a questão do plano de mobilidade e transportes, pronto. Eles já há tanto tempo, porque tão poucas câmaras pegaram neles? Uma pergunta, não é? E apoiados financeiramente. Porquê é que não pegaram? A lógica é complexa, é burocrática, é excessivo e é desadequado hoje já nos conteúdos, não é? Isso não é do tempo do nosso presidente do IMT, já vem há muitos anos atrás.
portanto, as fases que eu já fui falando, de outra forma, e, portanto, passando do tráfego, também teria aqui mais aspectos para falar. E depois, então, podemos dizer, bom, mas não temos orçamento. Sempre aquela história de nós estamos sempre atrasados nos orçamentos, nunca termos capacidade. Não sei, também não entendo bem isso. Vamos ver. Menos dispendiosos. Nós estamos a falar de uma estrada nacional, como passar a um espaço urbano vivido, com gente, com comércio, etc. A Câmara de Águeda pôs uns guarda-chuvas. Toda a gente conhece esta imagem. Criou uma imagem urbana com aquele preço. E tudo o resto que são eventos. Portanto, esta transformação, depois toda esta matéria de transformação das estradas em ruas, que é um fundamental hoje, face às variantes, às grandes autoestradas, e depois dizemos há aqui uma falha tremenda, que orçamentos existe, a criatividade foi fundamentalmente fácil de fazer, a apropriação foi. A questão hoje, já de manhã falada, também as questões da acupuntura, não é preciso trabalhar a cidade toda, trabalhar os pontos essenciais. Isto deve-se um pouco àquilo que é a questão do planeamento também, ou seja, agir nos locais que se prevê que de alguma maneira tenham daí irradiações, depois do ponto de vista da envolvente. E, portanto, não é preciso ir a toda a hora, fazer obra em todo o sítio, não é? Se tivermos dinheiro, ótimo, faremos, mas se não tivermos, vamos escolher os pontos que possam fazer isso. E depois hoje que se vai falando também muito em urbanismo tático e também, que é basicamente, não conseguimos fazer a reorganização dos espaços porque não há orçamento. A imagem que está em baixo, que vem em baixo, é Castelo de Vidro, hoje muito apreciado, e talvez o exemplo deste urbanismo tático mais visível no país, em que, enfim, aqui está apenas uma pequena imagem, mas todo o centro histórico realmente corrido a um conjunto de canteiros de flores que resolveu e balizou todo o espaço da sua envolvente. E hoje tem, de facto, nós até dizemos a brincar, o Presidente de Porto Alegre, a Presidente, neste caso, às vezes fica triste, mas Castelo de Vidro é a capital do Distrito de Porto Alegre. Justamente porque tem um conjunto de inovações verdadeiramente impressionantes, e cá está, estamos a falar de que tipologia de orçamentos. Dizia então Lerner relativamente a isto, para não termos medo. Ele dizia, bom, mas desculpe, 30 anos depois dessas implementações todas, assistimos a Europa, por exemplo, a fazer um conjunto de medidas que lhe são muito semelhantes àquilo que fez há tantos anos atrás. E ele dizia, bem, em primeiro lugar, aconselhava a não ter receio da simplicidade. É sobretudo este aspecto da simplicidade, não é da grande obra, não é da grande ideia, mas da simplicidade como vimos antes. Não ter receio de iniciar as suas ações, mesmo com variáveis por resolver, porque estamos à espera de um pouco dos finais, dos planos, muitas vezes as condicionantes iniciais alteraram-se, não é? As condições de implementação alteraram-se, e o próprio plano é uma sinergia, não é? Ele dá energia a um processo que se quer implementar justamente pela capacidade de participação, envolvimento das escolas, de toda a gente que aqui lhes pode estar agregado. Não ter receio de avançar com ações, mesmo sem todas terem complexas descrições e diagnósticos, e não ter receio em utilizar o desenho urbano, como já vimos anteriormente, nem que seja de uma forma tática. Realmente, a relação que hoje se falou com os planos do solo é fundamental. A questão da política de solo está ainda por implementar, portanto nós não temos um domínio, se calhar nunca o teremos, mas pelo menos uma participação clara naquilo que são os preços dos solos, as intervenções a ter, etc. Mas teremos de caminhar nesse sentido, porque terá de haver aqui uma intervenção maior sobre a construção da cidade e o modelo da cidade. A contenção urbana é um dos elementos essenciais, mas sempre que hoje também se falou de manhã para evitar esta dispersão, mas nunca esquecer que a contenção urbana, sem uma política de solos, faz aumentar preços no interior dos seus aglomerados urbanos e torna incomportáveis, incompatíveis depois a localização da habitação. Portanto, ela tem de caminhar paralelamente entre uma política de solos de intervenção e aquilo que é, de facto, a contenção dos perímetros urbanos e da organização das cidades, para termos, efetivamente, chegarmos à geração 1, 2, movimento das pessoas, e à 3, um pouco associação a esta questão. Dizer-lhes apenas, para terminar então, muito rapidamente, o plano salva-vidas. Um plano deste género pode ser um plano que salva vidas. Vimos na página necrológica, que infelizmente tive que apresentar anteriormente. Ele pode efetivamente salvar vidas. Estamos a falar de componentes poluentes perigosíssimas do ponto de vista da saúde pública e que, portanto, de alguma maneira, é aquilo que as revistas de medicina trazem, internacionais, trazem semanalmente os resultados que obtêm relativamente a estas matérias, e depois aqui aquilo que ele pode ter uma participação ativa.
O que nós estamos aqui a falar são de 5 acontecimentos que aconteceram agora muito recentemente. E muitos deles, como veem, no caso de Pedrógão, que é o que nós temos do lado esquerdo, os bombeiros, a Câmara Municipal, todos os envolvidos, e foram condições climatéricas que nunca tinham visto até agora. E a meteorologia nos diz, mas estas condições climatéricas provavelmente já se teriam passado, não havia as condições todas, mas vão-se passar mais vezes. Eu, particularmente, a mim atingiu-me com alguma dimensão. Eu trabalhei e trabalho ainda há muitos anos, há mais de uma década, em Pedrógão, em Figueiró dos Vinhos, em Castanheira de Pera, na elaboração dos seus vários planos diretores municipais, etc. Saí muito penalizado no sentido de tentar perceber em que é que nós também falhamos do ponto de vista do plano diretor. Fomos buscar atas antigas, as relações com o ICNF, o que é que o ICNF nos dizia, como é que com a APA, com a Agência Portuguesa de Ambiente, fomos buscar as atas, o que é que de alguma maneira fomos obrigados a colocar, o que é que não fomos, o que é que tivemos que pôr em regulamento, etc. Saímos aqui muito penalizados, mas também, de alguma maneira, nos dizem, e aliás os presentes, como sabem, hoje estão até em tribunal, não é? Por causa de um conjunto de circunstâncias, mas dizer que, efetivamente, estas condições vão continuar a existir. Do lado direito temos um fogo urbano. Isto eram coisas raras, um fogo urbano é algo que nos passava, não nos lembramos de circunstâncias destas, que advém do ponto de vista natural, que é o Funchal. E o Funchal realmente nos diziam, mas nós nem tínhamos o plano preparado para isto, não é? Ou seja, as pessoas corriam para uma rua, dizia-nos o nosso vereador, creio que a engenheira Paula estava lá, na altura, dizia-nos o vereador, as pessoas corriam para uma rua, viam fogo, viravam todas, as últimas iam para outra rua, chegavam, voltavam para trás, era um caos absoluto, não é? Nada estava preparado, ninguém tinha pensado numa circunstância dessas. Em baixo, o Sr. Presidente da Câmara de Faro tem uma imagem de Faro, que são os tufões deste ano, aconteceram vários, não é? Como sabem, com alguns prejuízos materiais, felizmente apenas materiais, as cheias de Albufeira e a Ria de Aveiro, que aqui temos a ser sempre monitorizada pelo perigo que teria da abertura com a Ria e, portanto, todos esses problemas. Por fim, o plano pode ser extremamente interessante desse ponto de vista. Não é um plano inibidor, não é um plano para evitar as catástrofes, evita-as, mas é sobretudo um plano para trazer as pessoas para a cidade, as escolas, é uma economia circular muito mais próxima, as hortas urbanas, essa dimensão que tem que haver, a questão da segurança, da participação. Portanto, é um plano sobretudo pela positiva e era isso que eu queria dizer. E, portanto, para vos deixar, pedindo desculpa pelo tempo que vos tomei, mas é a pergunta com que iniciei. Por que é que esperamos? Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Eu fui-te deixando de falar mais do que o tempo, porque, de facto, acho que é uma aprendizagem fantástica e eu própria estava a ouvir com muita atenção. Como viram, face ao exposto, urge a necessidade da elaboração de planos municipais de mobilidade urbana ou planos a outra escala, que trabalhem as diferentes escalas, que integrem todos os modos, a intermodalidade, o serviço, a comunicação, evitando claramente as medidas avulso tradicionais e setoriais que temos vindo a observar. E também clarificar o grande equívoco nacional da elaboração dos PAMUs, pensando que todos nós, ou todos os municípios, têm desenvolvidos planos de mobilidade urbana sustentável, quando não foi isso que aconteceu. Fizeram apenas, como aqui já foi referido de manhã, e também por Carlos Neves, como viram, pelo colega, que fizeram uma lista de Excel, e eu própria também participei em algumas, pois bem, elas tinham um objetivo claro, que era ir buscar os cadros comunitários, e era uma lista de Excel de ações que a Câmara, que o próprio Executivo, as administrações, nos enviavam para as equipas técnicas para formatar e para enviar para efeitos do quadro comunitário. E os PAMUs nunca deveriam ser-se designados de planos e deveriam ser designados, por exemplo, de programas, e ainda bem que tem a palavra ação pelo meio para não haver nenhum equívoco entre os SUMP, que o Pedro aqui falou, planos ou instrumentos estratégicos e orientadores, mas obrigatórios quase em todos os países membros da Europa, como sabem, e não os planos que nós agora vamos tendo por aí, que vão dizendo, corre esta conversa de que não precisamos do planear, porque nós já temos um plano que é o PAMUS. Pois bem, assim vivemos um novo ciclo, um ciclo com novos desafios políticos e desafios técnicos, e nós engenheiros não podemos também ignorar, como já aqui foi referido, estes desafios que são enormes e que o Pedro muito bem tentou nos dar uma ilustração quase desenhada, com um cenário muito interessante, que ele chamou mesmo de colete salva-vidas, estes próprios planos. Aliás, o Pedro não referiu,
eu vou aproveitá-lo para dizer, toda esta apresentação do Pedro faz parte de um livro que acabado agora de publicar por ele, que é um livro muito interessante de planos de mobilidade urbana sustentável, com uma visão muito grande e muito multidisciplinar daquilo que é o planeamento do território, na vertente desde o planeador do território, ao geógrafo, ao sociólogo, ao engenheiro e a todos nós que trabalhamos nas cidades e que eu aconselho a ver. E, portanto, posto isto, eu iria tomar a seguinte metodologia, se me permitissem. Eu iria colocar primeiro à mesa uma pergunta geral, e a pergunta geral era para todos, se me permitissem, e depois colocava mais uma ou duas a nível individual, tendo em conta as vossas diferentes origens, estão aqui na mesa, e depois passávamos para a plateia. A pergunta geral seria esta. O Pedro Silva acaba de apresentar e de falar sobre o planeamento da mobilidade e designa mesmo, no entender dele, que o planeamento da mobilidade é, no fundo, um colete de salva-vidas que nós precisamos para as cidades. E eu pergunto, portanto, a todos aqui na mesa, aos senhores presentes aqui na mesa, de que forma é que nas diferentes plataformas de trabalho que têm neste momento e que abraçam neste momento, de que forma é que estão a promover ou a dar sentido a esta implementação, não da medida avulsa ou setorial daquilo que chamávamos de transportes ou trânsito, mas à medida integrada, quase intermodal, transversal, que se chama hoje o planeamento da mobilidade. E se não me levassem mal, começava aqui pelo Presidente Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara de Faro, e depois passava para o fim da mesa e voltava ao princípio ao Pedro. Faz favor, tenha a palavra. Bom, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes e agradecer o convite para estar aqui e para partilhar convosco um pouco daquilo que é a experiência de um Presidente de Câmara perante esta problemática da mobilidade, que é isso que estamos aqui a tratar. E, em primeiro lugar, dar os parabéns à Ordem dos Engenheiros por colocar esta problemática no debate, na agenda pública, porque é isso que, se calhar, faz falta. E o Pedro acabou aqui de trazer um conjunto de problemáticas associadas à mobilidade que provavelmente muitas das pessoas que estão aqui nesta plateia nunca teriam pensado, e aqueles que trabalham, se calhar diretamente, em parte já tinham pensado, mas que na opinião pública não passa. Bom, passa a questão de chegarmos rapidamente a qualquer lado, e esse é que é o problema hoje das cidades, e eu faço aqui um bocadinho de contexto. Cidade de Faro, e estou a falar da cidade, não do concelho, mas a cidade de Faro tem algumas características muito próprias. Primeiro, é uma cidade praticamente plana. É uma cidade que tem quase 40 mil habitantes, 38, e que estão todos num raio muito pequeno. Bom, duvido que das pessoas que vivem na cidade que alguma precise de levar um filho à escola e que tenha que andar mais do que 2 km. Provavelmente ninguém fará isto, e se andar mais do que 2 km, são 2,5 km. Não serão 3, certamente. No entanto, nós, eu inclusive, andamos todos os dias de carro. Eu levo 6 minutos da minha casa de manhã a chegar à porta da Câmara, mas se fosse a pé levava 9, 10. E tenho a vantagem de ter estacionamento à porta da Câmara, privado da Câmara. Porque se um trabalhador da Câmara que trabalhe no mesmo local que eu e que viva na minha rua, levará certamente, se for de carro, mais do que os 10 minutos, porque vai precisar de procurar um espaço para estacionar. No entanto, se fosse a pé, levaria 6, 9 minutos. De carro leva certamente mais do que isso. Mas nós achamos que no fim do trabalho temos que ir ao supermercado comprar um saquinho de qualquer coisa e então tem que ir de carro, ou temos um filho que se calhar até tem 18 anos que está em qualquer lado e passamos por lá para o ir buscar. E portanto, esta questão da mobilidade tem muito a ver com o dia-a-dia e não tem nada
desculpem-me a expressão, a ver com as questões que o Pedro levantou aqui, que têm a ver com qualidade de vida, com sustentabilidade do planeta, com aquilo que, ao fim e ao cabo, de uma forma macro, nos interessa. E, portanto, é muito difícil nós implementarmos qualquer medida que não se traduzam numa resposta imediata e favorável às pessoas, neste sentido que eu estou a dizer. Bom, para além disso, e depois há outros aspectos que favorecem isso. Faro tem, e eu já perguntei isto a muitas pessoas, inclusivamente aos meus munícipes, porque estão sempre a reclamar que não têm lugares para estacionar. Faro tem um parque de estacionamento no centro da cidade que leva 1000 carros. Não sei se haverá outra cidade que tenha estas condições. 1000 carros, parque de estacionamento gratuito, aberto, é só chegar lá, procurar um lugar e estacionar. E, portanto, esta questão é muito complicada de gerir, mas é algo que mesmo na problemática do imediato é obrigatório que se comece a pensar. Eu dou-vos só um exemplo. Eu tenho no centro da cidade apartamentos, isto é um exemplo, T3, onde vive um casal e 2 filhos. E têm 4 carros. Tem 4 carros. É um do marido, outro da mulher e um para cada filho. Bom, como é que nós combatemos isto? Porque isto, independentemente dos problemas da qualidade de vida ambientais, traz problemas para as próprias pessoas. Onde é que se estacionam 4 carros? Para além disso, muitos dos prédios são antigos, não têm estacionamento. E mesmo os novos têm para um carro. Bom, estamos a falar em 4 vezes mais. E, portanto, esta questão é algo que precisa de ser discutida no bom sentido. E as pessoas que, de alguma forma, trabalham nesta área, os diagnósticos estão feitos. As soluções também existem. Falta capacidade de implementar. Só para terminar esta parte, plano político. Não é fácil fazermos qualquer coisa neste campo. Por uma razão muito simples. Ainda há pouco falávamos nisso. Os mandatos autárquicos são de 4 anos. Nós acabamos agora o nosso plano de mobilidade e transporte, já vamos falar mais sobre isso, começado em 2014. Portanto, levou 4 anos. Se o Executivo tivesse mudado, provavelmente o novo Executivo não tinha tido a envolvência que nós tivemos ou começava de novo ou tinha alguma dificuldade em interiorizar tudo aquilo que lá está. Portanto, nós precisamos de tempo, precisamos de conhecimento e precisamos de ter capacidade para implementar. Não é fácil, isto que o Pedro mostrou aqui, uma série de medidas implementadas em algumas cidades, não é fácil de as implementar, até porque levam muito tempo. Não se chega ali com uma varinha de condão e vamos pôr a cidade toda em zona 30, vamos obrigar as pessoas a andar de transportes públicos, porque também é preciso que existam transportes públicos, vamos pôr toda a gente a andar de bicicleta, é preciso que haja condições para isso. E há aqui fatores que muitas vezes são inibidores até desta prática. Não se esqueçam que nós temos uma população a envelhecer e que não usa este tipo de transporte, nem nunca utilizará. Até os transportes públicos têm que ser, de alguma forma, adaptados e criar boas condições para que essa faixa etária os possa utilizar. E, portanto, há aqui um conjunto de constrangimentos que não são fáceis de ultrapassar, mas que vamos ter que os tentar implementar ao longo do tempo, melhorando as condições de mobilidade dos nossos concelhos, do nosso território. Bem, passando então agora para se me permite, enquanto Presidente do IMT, com uma enorme responsabilidade nesta área, a mesma pergunta, o que é que o IMT neste momento está a desenvolver no sentido da implementação do planeamento da mobilidade e já agora, se calhar, dos tais SUMP, em detrimento dos PMT, ou deixar-lhe livre para falar sobre o assunto. Então,
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, obviamente, agradecer o convite da Ordem dos Engenheiros para estar presente. É com um enorme prazer que o IMT se associa a esta iniciativa. E relativamente à questão que foi colocada, duas notas muito rápidas. Uma primeira é, como penso que muitos de vocês que sabem, o Instituto de Mobilidade dos Transportes tem vindo a ter a responsabilidade na área da mobilidade sustentável de implementar um conjunto de medidas e também, através da elaboração do pacote da mobilidade, que há alguns anos atrás acabou por emanar um conjunto de regras, de normas, de formas de trabalhar nesta dimensão. E esta é uma dimensão fundamental para a nossa casa, para o Instituto de Mobilidade dos Transportes, que neste momento e com esta configuração atual lida desde questões como a carta de condução até questões como concessões rodoviárias e, portanto, tem este leque todo dos modos e das infraestruturas. Também tem uma componente forte de ter absorvido o INIR na área das infraestruturas rodoviárias. Esta casa onde nós estamos é uma casa que muito tem dado ao país ao nível das infraestruturas rodoviárias, mas relativamente ao planeamento da mobilidade sustentável é uma das áreas que nós também consideramos fundamentais. Como sabem, a própria Comissão Europeia emitiu umas guidelines na área dos planos de mobilidade urbana sustentável em 2013. Está também previsto que em 2019 saiam umas novas guidelines em termos europeus que nos vão dar aqui um conjunto de novas dimensões que os planos de mobilidade urbana sustentável têm que ter. E da nossa perspectiva no quadro do IMT, estamos a olhar para o nosso pacote de mobilidade, para os documentos que temos e, eventualmente, em paralelo também, estamos envolvidos num conjunto de projetos comunitários e também difundindo e passando informação, nomeadamente para os municípios, quer através de um conjunto de projetos que estamos estado envolvidos como o RIBIT e o Prosperity, no sentido de que estas novas dimensões que são desafiantes tenham também lugar na mobilidade sustentável. Nomeadamente aquilo que nós todos estamos a assistir, que é a digitalização do mundo dos transportes, em todas as suas dimensões, quer dos carros conectados, quer dos carros autónomos, quer das novas aplicações na área dos transportes, e, portanto, todo este mundo está a mudar. A forma, e na bocado o Pedro Silva referia, que quando fizemos os planos de atores municipais no fim dos anos 80, a princípio dos anos 90, eu penso que o primeiro PDM que foi aprovado foi o de Vagos em 1986, nessa altura, obviamente, não havia sistemas de informação geográfica. Bem, quando e este é o mundo em que vivemos hoje, com a sua complexidade e rapidez, quando os guidelines da própria Comissão Europeia e também o pacote da mobilidade foram construídos há cerca de 7 ou 8 anos, todas as questões dos modos conectados, toda a questão da digitalização, toda a questão da eletrificação dos próprios modos de transporte, também não estava muito em cima da mesa e hoje está. A Comissão tem essa intenção, nós temos essa intenção e, portanto, o planeamento adquire uma importância capital. Nós temos que, cada vez mais, ao nível municipal, ao nível das cidades e das comunidades intermunicipais, perceber o que é que queremos para o território e não ficarmos reféns dos desenvolvimentos tecnológicos. Ou seja, a questão fundamental aqui, por isso é que o planeamento é importante, e os planos, independentemente de haver uma obrigatoriedade legal ou não haver uma obrigatoriedade legal, há um enquadramento cultural já, penso que na comunidade portuguesa, apesar de não haver eventualmente algumas questões relativamente ao que é um programa ou que é um plano, há uma percepção global por parte do mundo municipal, nomeadamente tem esta primeira linha de atuação, da importância do planeamento. E hoje, cada vez mais, neste mundo complexo e rápido onde vivemos, é fundamental ter uma atitude permanente de planeamento. E, portanto, com estas novas componentes que estão a aparecer agora, da digitalização e da eletrificação, destas mudanças, ou os diversos atores se capacitam para planear e antecipar e definirem o que é que querem para os seus territórios e para as suas cidades, de forma a não ficarem reféns daquilo que são as inovações tecnológicas das próprias empresas, das entidades que depois vão ter um conjunto de produtos em cima da mesa que nos vão oferecer. Não, é fundamental e por isso, em termos de IMT, os desenvolvimentos que vamos a fazer ao nível do pacote da mobilidade e dos novos elementos que vamos trabalhar, é sempre no sentido de capacitar as comunidades e os municípios e as intermunicipais no sentido de pensarem qual é que deve ser o seu futuro, como é que querem ter o seu território, como é que querem ver no seu território, para, de certa forma, adaptarem as tecnologias e não serem adaptados pelas tecnologias. Ou seja, para que as cidades consigam tirar o melhor das tecnologias da forma como o querem fazer e que não vão ficar reféns a prazo e a curto prazo de novas tecnologias que estão a surgir cada vez com outra velocidade. Portanto, estas dimensões são dimensões fundamentais. Há um conjunto de questões que eu acho que pode ser que são fundamentais em termos de tendências, que é, e todos temos ouvido falar da mobilidade como serviço, dos novos modos de transporte que vão de coisas tão exóticas como o hiperloop, ou aos drones, ou aos taxidrones, do transporte autónomo, dos carros, dos autocarros, nos metros, nos comboios, tudo que tem a ver com o tempo real e com o open data. Obviamente tudo tem a ver com robótica e drones, transportes de mercadorias e logística, a sua digitalização,
a mobilidade ativa, a pé e ciclável, que podíamos falar há bocado, o transporte a pedido, o design inclusivo, portanto, isto são todas as tendências que estão em cima da mesa hoje e que, obviamente, os novos planos, as novas estratégias, as novas políticas urbanas, de cidade ou comunidades intermunicipais, têm que acautelar e têm que perceber e têm que conseguir antecipar. Portanto, vivemos um tempo de rapidez, de elevada complexidade e que nos vai obrigar a todos a sermos também mais rápidos e conseguir transformar aquilo que é complexo em mais simples e mais acessível e mais perceptível, até para conseguirmos ter aquilo que no fim do dia têm que ser os grandes aliados destas questões, que é a população, são os cidadãos, porque isto faz tudo para as pessoas. Ou seja, o transporte e a mobilidade é essencialmente uma questão social. Portanto, dificuldades, como o Sr. Presidente da Câmara há bocado referiu, existem, agora temos de ter capacidade de as ultrapassar, de forma a depois evitarmos aquilo que também foi referido inicialmente na apresentação, que é reduzir o número de acidentes, reduzir, obviamente, as emissões, conseguir ter um mundo e um país mais sustentável, cidades mais sustentáveis, onde se consiga viver com a maior qualidade de vida, que no fim do dia é esse o nosso objetivo. Muito rapidamente, era esta nota que eu queria deixar. Muito obrigada. Angela Correia, dentro daquilo que faz enquanto professor, engenheiro e também com a sua função na Ordem dos Engenheiros, de que forma é que está a introduzir o planeamento da mobilidade no seu cotidiano, quando faz trabalhos de mobilidade? Bem, queria começar por agradecer o convite para aqui estar, cumprimentar muito especialmente a mesa, o Sr. Presidente da Câmara de Faro, o Sr. Presidente do IMT, os dois vice-presidentes da nossa Ordem, o Sr. Ex-Secretário de Estado do Ordenamento e Conservação da Natureza, que também continua a partilhar estas preocupações. Respondendo à pergunta de há bocadinho, acho que devíamos começar por aí. Se o colete, acho que a expressão era esta, o colete da mobilidade é um salva-vidas, a resposta claramente é não. Uma das minhas grandes, não sei se posso dizer discussões, mas confrontações saudáveis com as pessoas que trabalham mais nos transportes e menos no planeamento, que é mais o planeamento e ordenamento do território, agora nota-se menos do que no passado, mas havia muito aquela ideia de que no ordenamento, ou na falta dele, podem fazer o que quiserem, não há problema, porque nós dos transportes e da mobilidade resolvemos as vossas asneiras todas. E, portanto, as más localizações, a gente resolve isso. É um problema de repensarmos o sistema de transportes para ele funcionar de forma adequada às atividades estarem onde estão, a serem geradoras ou destinos na intensidade que forem, por aí fora. E que naturalmente que hoje já não se pensa assim, ainda há pessoas que funcionam assim. Naturalmente, se não houver problemas, nós não temos trabalho, não é? Se o mundo fosse perfeito, não era preciso planeá-lo, não é? Ou corrigir aquilo que nos incomoda. E, portanto, naturalmente que queremos para o futuro, e fazendo também um bocadinho a ligação a quem falou antes, precisamos de sistemas que sejam mais flexíveis e mais resilientes, as duas coisas, e, portanto, que acompanhem a mudança da realidade, que é cada vez mais rápida. E gostava aqui de sublinhar que uma coisa em que eu deposito alguma esperança, ainda estou a nível da esperança, porque ainda não vi resultados que me animem o suficiente, é o novo quadro legal do ordenamento do território e do urbanismo. Naturalmente que muitos juristas desta área que eu conheço, dizem sempre que nós temos uma legislação mais avançada que a cultura do país. Portanto, não é só nos transportes que o problema se põe. E estamos sempre não, mas mudamos a lei com alguma frequência, temos uma lei que eu considero bastante avançada, mas não temos nem os profissionais que trabalham em planeamento, nem a administração pública, nem os decisores políticos com o conhecimento suficiente para tirarem verdadeiro partido dessa lei. Vou só dar alguns exemplos. Uma das inovações da nova lei é obrigar a suportar os instrumentos de planeamento, desde logo os PDMs e depois agora os rebatizados programas regionais, numa estratégia clara. Antes fazia-se a estratégia à parte. Era o plano estratégico e era o PDM. Eram coisas diferentes. Bem, não faz sentido nenhum. O problema que aqui se põe não é o da lei, dizer que é preciso a estratégia, mas é o que é uma estratégia. E no entendimento mais popular, aliás, parafraseando aqui o futebol que agora está muito ativo, quando os repórteres perguntam ao treinador, então qual é a estratégia para este jogo? A resposta é ganhar. A resposta é o objetivo. Mas como é que consegue ganhar? Isso já não, nem pergunta, nem responde, não é? E, portanto, quando se fala em estratégia, está-se a pensar, podia dizer que é segredo se lhe perguntasse, mas nem pergunta, quer dizer, nem pergunta. Já tinha perguntado, como a resposta foi ao lado, não insiste. E, portanto, a estratégia, naturalmente, que obriga à explicitação de objetivos e de maneiras de os alcançar no longo prazo, mas obriga, e muita gente fica por aí, a estratégia é uma coisa de longo prazo, sim, mas nas realidades servem, acabou aí. Como é que se operacionaliza? Quando se operacionaliza, é o programa autárquico para o mandato, dos 4 anos.
Portanto, é o acrescentozinho que se consegue. Também parou aí. Não chega. Porque, como o Sr. Presidente da Câmara de Faro dizia há pouco, 4 anos é muito pouco tempo. E, portanto, mesmo que o Executivo mude, tem que haver alguma constância na estratégia de longo prazo, porque o Conselho é o mesmo. As pessoas que tomam decisões sobre ele podem não ser. Mas o Conselho é o mesmo. Portanto, se está sempre a andar aos zigue-zagues, nunca mais chega a lado nenhum. Mesmo que o dinheiro seja pouco. E a propósito do dinheiro ser pouco, eu agora tenho trabalhado na Universidade mais em gestão do que em urbanismo, gestão no sentido amplo do termo, incluindo a gestão empresarial. E uma das abordagens à gestão que está muito na moda, às vezes se calhar exageradamente, mas nós latinos somos exagerados, é a chamada gestão lean. Lean como magro em inglês. Não é? O qual é a base da gestão lean? É, sem gastar mais dinheiro, fazer melhor. O que é que se pode fazer melhor com o mesmo dinheiro? E, portanto, no fundo, isto obriga a uma racionalidade diferente e a uma mudança de cultura. E na gestão empresarial conseguem fazer coisas extraordinárias. Não só pela mudança de cultura, mas também, como dizia o Sr. Presidente do IMT, porque a inovação é mais que muita. E, portanto, às vezes basta mudar de tecnologia, poupa-se imenso dinheiro. Mas às vezes nem é preciso mudar de tecnologia, é só as pessoas relacionarem-se de forma diferente. E nós aqui temos um outro problema, que também já foi referido logo na introdução, que é os técnicos da administração pública representam um verdadeiro quarto poder. Portanto, para além do poder executivo, do poder judicial e do poder legislativo, nós temos o poder administrativo. E nós só reparamos que existem, só reparamos que existem técnicos da administração pública central, sobretudo, e regional, se eles disserem que não. Pelo menos uma vez têm que dizer que não. Depois à segunda já podem dizer que sim. Senão ninguém dá por eles. E muitas vezes dizem que não porque nem perceberam o que é que estava à sua frente. Muitas vezes nunca trabalharam em planeamento, viram o trabalho de outras pessoas e, portanto, nem sequer podem ajudar à própria inovação que a lei procura trazer. Outra inovação da lei muito importante é a necessidade de demonstrar a sustentabilidade económica e financeira dos instrumentos de planeamento. Pelo menos daqueles que estão na lei do planeamento, naturalmente, mas que se introduzirmos ou se desenvolvermos mais e melhor a componente da mobilidade e transportes, naturalmente isso também é abrangido. Sustentabilidade económica quer dizer que há mercado. E nós ainda vivemos naquele mito, lembro-me sempre quando comecei a trabalhar, não era obrigatório fazer planos, não é? Apesar do Estado e das câmaras já terem perdido o monopólio público do planeamento, mas o ideal era não haver planos, porque assim a discrecionalidade é absoluta. Aliás, não é discrecionalidade, é arbitrariedade. E, portanto, os municípios e os privados não queriam que houvesse planos. Portanto, tudo valia, era uma questão de conhecimentos pessoais. Quando aparecem os planos como obrigatórios, designadamente os PDMs com o professor Valente Oliveira, os planos passaram a interessar. Reconheceu-se, afinal, o plano é útil. Tem pelo menos duas utilidades. Primeiro, ficamos a conhecer melhor o Conselho. Portanto, mesmo que as propostas não sejam nada de especial, como há uma caracterização, os problemas ficam melhor percebidos. E, em segundo lugar, porque afinal os planos seguram as mais-valias. A pergunta que eu ouço muito dos cidadãos em comum, os tais que também têm uma cultura insuficiente para perceberem para que é que servem os planos, sejam eles de transportes ou de outras coisas, a frase popular é: eu quero estar no PDM. O que é que quer dizer eu estar no PDM? É eu poder fazer qualquer coisa no meu terreno. A pergunta a seguir é: mas quer estar no PDM para quê? Quer construir? Não. Eu quero poder construir. E, portanto, quando pensamos na desregulação do Sr. Aznar em Espanha, e que diz muitas vezes, agora já não se pode fazer expansões urbanas, isso é muito mau, que vai fazer subir os preços. Não, não, é exatamente ao contrário. Em Espanha, quando desregularam a possibilidade de construir, portanto, qualquer território era potencialmente urbanizável e edificável, aí é que os preços dispararam. Porquê? Porque era possível especular em qualquer lado. Toda a gente estava, por defeito, no PDM. E, portanto, não é por aí. E, portanto, temos que dimensionar as coisas em termos das suas qualidades, das suas localizações e dos seus valores em função das necessidades reais do mercado e não de outras coisas, seja abaixo, seja acima. E, por outro lado, temos que dedicar o dito dinheiro. Quer dizer, não vale a pena estarmos a propor coisas para as quais não há dinheiro. Nem público, nem privado. Nem público, nem privado do lado da promoção, de executar, e do lado do privado, do lado do consumo. E, portanto, para que as pessoas não possam pagar. O problema agora das vendas em Lisboa, por exemplo, ou dos preços de venda, não é? Isto pode-se regular, não é assim uma coisa muito simples, não temos agora tempo para aprofundar isso. Não às expansões urbanas, acho que é um passo muito importante. Um dos nossos dramas é precisamente a falta de contenção urbana, porque havendo acesso, havendo energia elétrica e havendo água, constrói-se em todo o lado, não é? Um dos principais culpados do início da dispersão da edificação dispersa em Portugal foi a EDP, que levava eletricidade a todo o lado e ainda leva. Pede-se um computador agrícola e eles dão, e se tiver água um poço com água, já está. E o outro problema, ou o último problema, é como é que nós garantimos que
a mobilidade e os transportes são de facto bem traduzidos no plano, isto é, têm a ver com aquilo que o plano está a propor em termos de localização ou relocalização de atividades, não apenas em termos das infraestruturas, em termos de servi-las, em termos de infraestruturas, dos modos de transporte e material circulante que vamos utilizar, dos utilizadores e do modelo de gestão. E no modelo de gestão também tem que estar a cultura, seja de quem gere, seja de quem utiliza. E aí eu acho que está a haver uma transformação importante e acho que ela se vai intensificar, não só por causa da inovação, que é muito importante, mas de facto o mundo está cada vez mais global e cada vez muda mais depressa. Basta pensarmos uma frase que eu fixei, que eu vi outro dia, que acho que é muito verdadeira: as crianças que estão a nascer agora, não é? E que ainda são muito pequenas, 2, 3 anos, muitas delas vão ter atividades profissionais que ainda não foram inventadas. E basta 15 ou 20 anos para que isso aconteça. E, portanto, vão ter uma cultura diferente. Eu não uso carro em Lisboa, só uso carro para sair de Lisboa. O meu filho mais velho, idem. O mais novo nem sequer tem carro. E, portanto, quando precisa de carro, ou car sharing, ou transportes públicos, ou bicicleta, mas mesmo para sair de Lisboa, vai de carro, arranja um carro da ocasião. A dimensão territorial deste estudo da mobilidade, eu acho que cada vez mais tem que ser intermunicipal. Porquê? Porque nós estamos a tratar de constelações policêntricas, não é polinucleadas, já nem sequer é polinucleadas, devem ser policêntricas. Eu digo devem ser porquê? Porque um dos problemas do interior, não é, que já está cheio de acessibilidades e de autoestradas, é tudo o que são serviços de proximidade que estão a ser retirados. E nem sequer há uma alma caridosa que se lembre de fazer uns postos multisserviços, não é? Um tipo de loja de cidadão, que seria muito mais barato e que ajudaria as pessoas a não se virem embora todas, ou pelo menos tão depressa, ou pelo menos aquelas que estão a vir. E, portanto, não é só a mobilidade e os transportes que resolvem isto. Há outros fatores anteriores de ordenamento do território, de fixação de atividades e de criação, de fixação ou de estabilização da fixação das atividades e de criação de condições para que as pessoas tenham, no fundo, o direito à coesão territorial. Aqui qual é o problema? Voltando atrás na questão da sustentabilidade económica e financeira, é que há aqui uma dimensão que é de interesse social e, portanto, não se pode ver do lado do lucro. E, portanto, quanto é que vale para o país, para a garantia dos direitos fundamentais da Constituição, quanto é que vale o litoral que gera mais dinheiro e para onde toda a gente quer viver, pagar ao interior para que as pessoas, não é para as pessoas ficarem lá, é para as pessoas terem condições de vida dignas onde estão, não é? E isso não é de facto só acessibilidade e transportes. Eu tinha pensado que também vinha falar dos PAMUs e dos PMTs, não vou falar porque já toda a gente falou, queria só dizer que de facto os PAMUs foi um grande equívoco, foi um expediente de arranjar os dinheiros do Portugal 2020, depressa, com pouco aprofundamento e, portanto, claramente não respondem e, portanto, o ideal era, de facto, conseguirmos fazer os planos de mobilidade e transportes, ou os SUMPs na designação inglesa, e que estão muito bem definidos. Há uma apresentação muito interessante feita pela Isabel Seabra no Alto Minho, não é? E que, no fundo, tem que ter uns objetivos muito claros, objetivos e metas, dentro do tal conceito de estratégia, os de longo prazo, os de médio e de curto prazo. Tem que ter uma visão, tem que saber qual é o ponto de partida e o nível de desempenho em que estamos hoje e o que é que conseguimos melhorar, com uma abordagem Lean, por exemplo, sem gastar mais dinheiro com o que temos hoje, como é que podemos funcionar melhor e conseguir um desenvolvimento equilibrado de todos os modos de transporte e depois monitorizar isto. Obrigada. Uma pergunta a cada um, uma vez que isto passa às horas, não sei como é que vai ser. Pedro, afinal, o que aqui acabamos de ouvir é que os planos, afinal, são necessários e são úteis, não é? A pergunta é, tu que és um coordenador de dezenas de PDMs ao longo da tua vida profissional, como é que vês, e não sendo engenheiro, como é que vês o surgimento desta necessidade de trabalhar os SUMP, ou os PMUs em português, os Planos de Mobilidade Urbana Sustentável, de terceira geração, que essa é a questão que está aqui em cima da mesa, já de terceira geração, e de que forma é que eles devem estar, na tua opinião, integrados nos PDMs, se o PDM deve ser um caldeirão em que leva lá tudo, ou como é, qual poderá ser a abordagem para que todos nos possamos entender, e mais do que isso, trabalhar em conjunto e com um alinhamento de todos, não é? Que acho que é isso que se pretende neste momento. Esse tu que não és engenheiro pareceu-me uma ameaça. Também, o doutor Eduardo Feio também é planeador de território. Advogado. Realmente... Desculpe, professor de matemática, desculpe, isso é um erro grave.
Telegraficamente, então, dessas figuras pesadas do ordenamento do território, que são os planos diretores municipais. Na verdade, o regime jurídico tem mais do que os planos diretores municipais, tem os planos de urbanização e os planos de pormenor. Os planos de pormenor estão a ser gastos basicamente em zonas industriais, elas são obrigatórias e, portanto, fundamentalmente quase ficam por aí. Mesmo os centros históricos já não têm planos de pormenor de salvaguarda, há muito que deixaram de fazer parte. O plano diretor municipal, aquilo que tem um conjunto de valências e tarefas para a qual não está concebido. Uma delas é a gestão urbanística, fazer a gestão urbanística à escala 1,25 que é a planta que se entrega um plano diretor municipal, em que um pequeno traço são uns bons metros no território, faz com que o plano diretor municipal tenha um conjunto seja desvirtuado desse ponto de vista. A sua matéria estratégica para a qual ele agora está concebido e a nova legislação o define, ele acaba por, com certeza, cair no erro de depois fazer gestão urbanística, etc., entrar por parâmetros para o qual não está concebido. E falo porquê? Isto não acontece por acaso, não é? Porque realmente o tempo que leva à sua elaboração, as suas contradições internas, a falta de cultura das instituições presentes nas comissões de acompanhamento, de cultura de planeamento, claro, fazem com que a morosidade, o desgaste político, o tempo que leva, os mandatos que absorve, faz com que o plano diretor municipal, após o plano diretor municipal, ninguém se habilite, a política, o eleito local não habilite novos planos sob o risco de correr exatamente os mesmos problemas. O plano de urbanização é aquele que se aproxima, do ponto de vista da escala, daquilo que é os SUMP europeus. Podemos falar depois dos PMUs, dos Planos de Mobilidade Urbana Sustentável, a escalas mais largas, certamente, mas nunca poderá dispensar o da própria cidade, onde as tensões, as vilas dos automóveis, aquilo que nos consomem, as paragens dos autocarros, os nossos movimentos, é justamente na dimensão urbana da cidade, da vila, em que ele deve incidir. E então quer dialogar o plano de mobilidade com os planos do uso do solo. Não tem diálogo, não tem a escala própria para o diálogo. Vai dialogar com um plano diretor municipal, com os junamentos que têm também muito de abstrato do ponto de vista daquilo que são as suas normativas regulamentares e não com aquilo que é o próprio desenho urbano que o PMUS em si encerra também. E, portanto, a falha deste plano de urbanização, obviamente, que tem essa problemática. Não é possível, por esta complexidade toda, não é possível aprofundar. Claro que teremos de ter as matérias da mobilidade e as matérias de sustentabilidade dos territórios, mas não é possível abordar a dimensão que, obviamente, se exige nestes novos paradigmas para a mobilidade urbana. O plano diretor municipal cairia no mesmo erro que cai na gestão urbanística, ou seja, é preparado para este fim e, de repente, é obrigado a ir pensar a paragem, o local, a deslocação, a mobilidade para todo. Isto é rigorosamente impossível. Não me parece que... penso que a lei do regime jurídico eu discordo completamente do atual regulamento do regime jurídico, a sua complexidade, a sua abstração, a sua prisão, a forma como prende a um conjunto de matérias jurídicas complexas, caiu de facto numa teia que nós não estamos a sair, Era sensato parar um bocado, parar para pensar, com certeza todos nós estamos a pensar, mas era necessário começar a pensar, a alterar profundamente, fazer outra. Já não digo alterar, já estamos na terceira alteração, já chega. Pensar outra forma de o fazer, e há várias propostas que estão em curso. Infelizmente o PNPOT não os aceitou para já, mas com o tempo eventualmente poderá desenvolvê-las. Muito bem, muito obrigada. Rogério Bacalhau, o senhor é professor em Portugal na elaboração conjunta e em simultâneo online just in time de um PDM e um PMT. Na altura era o IMT que estava a promover muito esta metodologia de se fazer em conjunto estes dois planos. O que é que esteve por trás desta decisão? E parece-me que é o único, acho que não há outro. Bom, nós temos um PDM que é de 1995 e, portanto, em 2005 devia ter sido revisto e em 2013, 2014 discutimos essa revisão e lançamos os procedimentos para fazer a revisão do PDM. Com 10 anos de atraso, ainda não está terminado. Espero conseguirmos terminar este ano, portanto já vão com 15 anos, quase 13, 14 anos depois de ele ter sido implementado,
Bom, e nessa discussão levantaram-se questões que tinham a ver com a mobilidade. Faro tem um aeroporto, tem transportes marítimos, portanto, aéreos, marítimos, tem o rodoviário, como não podia deixar de ser, com algumas vias estruturantes até da região, tem caminho de ferro, e, portanto, praticamente temos tudo. E algumas discussões que, ao longo dos tempos, se têm colocado aos farenses e à região. Desde logo a linha de caminho de ferro, que é uma linha que está dentro da cidade, não há muitas cidades com estas características, que está dentro da cidade, que tem a sua estação dentro da cidade, que faz ali uma barreira entre a cidade e a Ria Formosa, com a questão da ligação ao aeroporto, sim ou não, e como, com a ligação entre os diversos transportes, que nunca houve coordenação. Portanto, quem chega a Faro de avião não sabe, nem tem grandes meios para apanhar um autocarro ou apanhar um comboio. As coisas nunca foram coordenadas e, portanto, havia... E isto depois tem a ver também com o território e como é que se organiza isto no próprio território. E, portanto, num conjunto de premissas e de problemáticas que se colocavam logo com a revisão do PDM, nós decidimos que seria muito pouco, ficaria sempre com algumas lacunas o facto de estarmos a tomar decisões e estarmos a trabalhar no PDM sem fazer este mesmo estudo, um estudo mais aprofundado. E daí que se tenha, simultaneamente com a revisão do PDM, se tenha lançado o procedimento e se tenha avançado para a questão de fazer um plano de mobilidade e transportes. Desde logo com uma caracterização daquilo que é, ao fim e ao cabo, o território do município de Faro, mas também com as ligações à região e ao resto do país. E na sequência daquilo que o Pedro apresentou há pouco, nós, por exemplo, em termos de automóvel, as deslocações, 65% das deslocações são feitas por automóvel. E o andar a pé tivemos, nos últimos anos, algum aumento relativamente a isso, com a questão da saúde e da mobilidade e do passeio. Isso levou a que se criasse alguma dinâmica no andar a pé, mas é muito incipiente ainda. Transportes públicos e bicicleta, então, é residual. E, portanto, as coisas estão ligadas e fez-se a esse estudo. Para além de que, e neste momento temos o plano terminado, portanto temos a caracterização, temos um conjunto de medidas que vão ser necessárias de implementar e vão levar algum tempo relativamente a essa implementação. Não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, mas na prática todas as ações que nós estamos a fazer no território do Concelho de Faro têm esse conhecimento daquilo que está no plano de mobilidade e transportes. Desde logo as intervenções em espaço público, mas também questões como a própria mobilidade, o próprio definir eixos e movimentos dentro das vias existentes, hoje é feito com base nesse plano e na caracterização e nas medidas que, de alguma forma, foram pensadas e estudadas e estão nesse mesmo plano. Muito bem, acho que ficou percebido. Então passava ao Dr. Eduardo Feio e